Olá, boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, 8 de outubro. Veja agora os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Rota do tráfico internacional de pessoas passa pelo Rio Grande do Sul. Saiba como uma jovem de Lajeado foi escravizada no leste da Europa. De olho no velocímetro. Novos pardais começam a funcionar à meia-noite de hoje. Veja quais são as rodovias que serão fiscalizadas. E a esperança na pandemia. Veja as boas notícias que vêm da ciência. Como estão as vacinas testadas aqui no Rio Grande do Sul. Todos na mesma torcida, o SBT Rio Grande Segunda Edição começa agora e eu te convido, vem com a gente. Olha, pessoal, começamos o programa de hoje com um alerta especialmente às famílias que têm filhos jovens aqui no nosso estado. Isso porque a Polícia Federal descobriu um esquema de tráfico internacional de pessoas para exploração sexual. O investigado morava aqui em Porto Alegre e foi preso nesta quarta-feira lá no leste europeu. A suspeita é que o pai dele também participava do esquema. O homem de 30 anos convenceu uma jovem de Lajeado a ir para o exterior com a promessa de ganhar dinheiro fácil. Ela embarcou no começo de setembro e sabia que participaria de vídeos pornográficos para a internet. Primeiro ele busca o lado emocional, depois ela se torna escrava dele e acaba ajudando ele a atrair mais pessoas. E quando não dá certo, como foi o caso na Bielorrússia, que uma das meninas não apareceu, ela foi agredida por ele. Na Bielorrússia, o homem manteve a jovem de 18 anos em cárcere privado, com abusos psicológicos e sexuais. As vítimas eram submetidas a algo desumano, sabe? Em termos de alimentação baixa, porque elas tinham que estar bem magras, né? Para agradar, vamos dizer assim, os clientes. Horas e horas trabalhando, quanto mais tempo produzindo imagens, mais dinheiro para ele. O objetivo dele é simplesmente o lucro financeiro. A vítima conseguiu fugir do cárcere privado e buscou refúgio na Embaixada Brasileira em Minsk, capital da Bielorrússia. A Polícia Federal contou com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e da Interpol, a Polícia Internacional, para trazer de volta ao Brasil a menina e prender o investigado naquele país. Ele deve ser extraditado para cá nos próximos dias. Na casa do aliciador em Porto Alegre, a polícia apreendeu equipamentos eletrônicos, anabolizantes e instrumentos usados nos abusos sexuais. Ele deve responder pelos crimes de tráfico internacional de pessoas, cárcere privado e estupro. A promessa de dinheiro mais rápido, essas armadilhas podem seduzir especialmente as pessoas mais jovens, né? E não só mulheres, viu? Homens também podem cair nessa armadilha do tráfico internacional de pessoas, geralmente para a Europa, pessoal. E nós seguimos falando agora um caso triste, né? Falando sobre violência. O dono de uma madeireira foi morto a tiros hoje à tarde lá em Gravataí. Tá aí imagens na região metropolitana. A vítima foi identificada como Aldair Francisco da Silveira, de 63 anos. Segundo a polícia, 2 homens chegaram de carro no estabelecimento da família. Um deles desceu, entrou no local e pediu por um produto. Quando o comerciante retornou para entregar o pedido, o bandido atirou 2 vezes contra ele. A vítima era dono da madeireira. Após essa ação, a dupla fugiu. O carro usado pelos criminosos foi encontrado queimado em uma estrada do interior de Gravataí. Ainda não se sabe a motivação desse assassinato, muito provavelmente uma execução, né, gente? Por isso está sendo investigado, tá aí a imagem do carro usado no crime, incendiado. Por isso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Gravataí. A gente continua acompanhando os desdobramentos amanhã. Mais avanço aí dessa investigação no SBT Rio Grande 1140. E a gente fala agora de um assunto importante. Está aqui, ó, Outubro Rosa, gente. Ontem nós mostramos as consequências negativas da pandemia na prevenção de outras doenças.
Pois olha essa informação. A procura por mamografias na Santa Casa de Porto Alegre teve queda de 40% entre os meses de janeiro e setembro desse ano. As consultas também diminuíram 33%, assim como as cirurgias de mama, 22%. Durante a pandemia, do coronavírus, o pessoal com muito receio, Mas é importante, mesmo diante desse distanciamento social necessário, não descuidar da saúde. Eu falo agora com a Luciane Coma, que está na redação hoje com a gente. Importante manter as tabelas, o regramento de acompanhamento dessas doenças, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemali. Sim, precisa ter muito cuidado, colocar ali no calendário e não esquecer de fazer esses exames anuais, até porque, Chemali, as estimativas apontam que mais de 66 mil mulheres devem ter o câncer de mama só esse ano. E mais de 11 mil, infelizmente, devem perder a vida por causa dessa doença. A gente não pode esquecer que o câncer de mama é a principal causa de óbito, de morte, entre as mulheres, em especial por causa da neoplasia, que é a proliferação de nódulos malignos e benignos. Aquelas mulheres que apresentam um ou mais fatores de risco, Chemali, precisam ficar ainda mais atentas. Eu tenho aqui a lista para o pessoal de casa ficar de olho. Obesidade, consumo excessivo de álcool, histórico familiar de câncer de mama, isso em parente ali de primeiro grau, algum histórico de alguma doença que teve na própria mama, idade acima de 50 anos, menstruação precoce e menopausa tardia. Esses são os principais. A gente sempre reforça, Chemali, a necessidade do autoexame, ou seja, se tocar. E a gente preparou aqui uma arte com os principais sinais de alerta quando a mulher for fazer esse autoexame. Quais seriam esses sinais de alerta? Nódulos fixos que geralmente não causam dor, pele da mama avermelhada, retração da pele da mama, algum aspecto ali da mama que fique parecido com uma casca de laranja, a pele, alguma alteração no bico, ali no mamilo, pequenos caroços que ela sinta tanto na axila como perto do pescoço, por isso que tem que fazer o autoexame em toda a região, do seio até o pescoço. E também algum líquido que esteja saindo ali da mama, algum líquido anormal. Então, esses são os principais sinais de alerta, mas claro, a gente sempre reforça a necessidade de se fazer, chamar ali todo ano, todos aqueles exames de rotina, mamografia, para algumas ecografia. Eu sempre sigo aí essa tabelinha rigorosamente. E não só no Outubro Rosa, Lu? Durante o ano todo. O Outubro Rosa é o mês que a gente reforça, fala com mais frequência. E normalmente tem até mais movimento, Então é bom até fazer em outros meses. Tá certo. Fica aí a dica da Luciane Comão. Obrigado, Lu. Uma boa noite, até amanhã. E a gente segue falando de doses de esperança. Estudos com vacinas experimentais contra a Covid-19 avançam aqui no Rio Grande do Sul. Deixa eu falar agora com a minha outra amiga, Gabi Lerina, que está em casa hoje. Está de verde, a cor da esperança, E a Gabi é uma das mais entusiastas aqui da redação quando o assunto é vacina contra a Covid, Gabi? Boa noite, como é que está a situação? Ô, Cissônia, você adivinhou que eu vim de verde especialmente para trazer essa dose de esperança para quem está nos acompanhando. E o que eu ouvi dos especialistas hoje me deixou ainda mais esperançosa, Chamalha, porque as notícias estão boas. O que significa? Que os testes estão avançando, tudo dentro do esperado. Não adianta, a ciência não dá para apressar, viu? Aqui no Rio Grande do Sul são 3 vacinas que estão em testes. Já peço para a gente colocar agora para vocês uma arte bem legal que a gente fez para trazer mais informações. Por exemplo, tem a Coronavac, que é da chinesa Sinovac, que está sendo testada já no Hospital São Lucas da PUC, aqui em Porto Alegre, e na Universidade Federal de Pelotas. Os testes com os voluntários começaram agora, dia 5 de outubro, na última segunda-feira, e a meta é vacinar cerca de 1.000 voluntários. A outra vacina é a Janssen, da Johnson & Johnson, belga, e no Hospital de Clínicas vai iniciar os testes, não tem data ainda, prazo definido para isso, e no Hospital Conceição, aqui também em Porto Alegre, já estão recrutando voluntários. Mais informações estão acessíveis no site da instituição. E também tem já a conhecida britânica da Universidade de Oxford, que está sendo testada no Hospital de Clínicas,
Clínicas. Os testes começaram agora, recentes, dia 1º de outubro. E na Universidade Federal de Santa Maria também já foram imunizadas cerca de 100 pessoas, 100 voluntários, a maioria profissional de saúde. Bom, falando sobre a PUC, sobre a Coronavac, os testes começaram aqui em Porto Alegre, no São Lucas, lá no mês de agosto. Então já tem mais ou menos 2 meses. De lá para cá, são cerca de 820 pessoas que já receberam a primeira ou a segunda dose. São 2 doses que estão previstas para esse teste. A boa notícia é que nenhum desses voluntários apresentou algum tipo de reação grave. Lembrando também que metade vai receber placebo, que é aquele soro que não tem nenhuma eficácia farmacológica. Vamos ouvir agora o coordenador, o Dr. Fabiano Ramos, que é infectologista, que nos traz mais detalhes sobre o avanço dos testes por aqui. Os primeiros resultados nós vamos saber provavelmente no início de dezembro. É o que o Instituto Butantan está prevendo, né? Claro que mais a longo prazo é que a gente vai realmente ver se é uma vacina que, além de dar uma proteção, ou seja, induzir a produção de anticorpos pelas pessoas, se essa indução de proteção de anticorpos, esses anticorpos, eles vão permanecer por um longo período e se realmente eles vão ser protetores, né? A outra vacina bem avançada na fase 3 é a da Oxford, a britânica. Pois é, que é da empresa AstraZeneca. O Brasil fez um acordo para transferência de tecnologia, ou seja, para produzir aqui em território brasileiro a estimativa, cerca de 100 milhões de doses. Previsto para janeiro de 2021, para o ano que vem. E aí vai chegar a atender cerca de 30 milhões de pessoas, tá? E a partir desse primeiro lote, é que o Brasil vai receber os insumos necessários para produzir a vacina aqui pela Fiocruz. A ansiedade de todos é enorme para que a gente consiga sair dessa situação, mas infelizmente nós teremos que aguardar. Falta pouco. Posso dizer isso, que falta pouco? Tomara, Tomara, guria, tomara. A gente está todos nós na mesma torcida, na mesma batida da esperança. Tomara que esse resultado positivo saia ainda antes do final de 2020. Obrigado a Gabi Lerina e a todos aí que conversaram com a gente sobre os testes da vacina contra a Covid-19. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, os pardais estão de volta, gente. Aqueles passarinhos eletrônicos já estão nas rodovias. Saiba quando eles começam a funcionar e se você tem pé de chumbo, entre dentro da velocidade permitida. Reflexão sobre esse assunto e também Brasileirão, tem bola rolando hoje, é o Colorado, mas teve vitória gremista ontem, todos os lanches. Daqui a pouco a gente volta já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande. Você aí de casa, conhece a Sorridentes? Ela está presente na região para deixar o seu sorriso de primeira. Roda aí! Para nós da Sorridentes, a odontologia deve ser completa, de qualidade e acessível para todos. Aqui você encontra o melhor atendimento em tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos, implantes e até exames. Tudo num só lugar. Com mais de 25 anos de experiência e 360 unidades no Brasil, já transformamos mais de 5 milhões de sorrisos. E agora é a sua vez. Agende uma avaliação. Sorridentes. O Brasil merece sorrir assim. É isso mesmo, a mais premiada rede de clínicas odontológicas da América Latina está presente na região. São mais de 25 anos oferecendo diversos serviços odontológicos com qualidade para você e a sua família. E tudo em um só lugar. Tratamentos clínicos, estéticos, ortodônticos e até implantes. Tudo o que você precisa para ter um sorriso ainda mais saudável. Tá esperando o quê? Chegou a hora de cuidar do seu sorriso com quem entende. Agende uma avaliação, sorridentes.com.br ou ligue 0800 601 1520. Chegou a hora de Esporte é Futebol agora aqui do Segunda Edição. O Inter, gente, entra em campo às 8h30 da noite contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, lá em São Paulo, pelo Brasileirão. Com os resultados dos jogos de ontem, o Colorado caiu de segundo para quarto colocado.
mas pode voltar a encostar no Atlético Mineiro, primeiro colocado, em caso de vitória hoje à noite. E o Grêmio voltou a vencer ontem na Arena contra o Coritiba. O tricolor fez 2 gols nos primeiros 15 minutos de partida. Luiz Fernando e David Braz marcaram. Depois o time relaxou e deixou o Coritiba descontar com o Natanael. Com essa vitória, o time de Renato subiu 4 posições na tabela e agora está em 11º. Eleições 2020, o candidato a prefeito de Porto Alegre, entrevistado hoje, foi Montserrat Martins, do PV. Nós tínhamos um programa Pro Guaíba que foi abandonado 1 década e meia atrás. Havia um financiamento internacional do Banco Mundial que nós deixamos de receber porque o Estado não fez a sua parte. Então, Porto Alegre teria que retomar isso. Nós propomos que seja através da Grampal, Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre, porque, na verdade, o Guaíba já recebe os afluentes muito contaminados, como é o caso do Rio dos Sinos, do Rio Gravataí, que vêm extremamente poluídos para cá. Nós temos que atrair aqui empresas inteligentes, empresas não poluidoras, transformar Porto Alegre numa capital de tecnologias limpas. E, para isso, existem excelentes empresas já no Rio Grande do Sul, nesse sentido, de energia solar. Nós podemos gerar muita mão de obra com instaladores de placas de energia solar nas residências, nos prédios, se a prefeitura fizer a sua parte de desonerar de tributo esse tipo de serviço que é de absoluto interesse público. É de interesse público gerar empregos com energia solar, por exemplo. Nós temos uma empresa pública de tecnologia da informação, TI, e ela é fundamental para um programa de inclusão digital. Os nossos estudantes têm que receber inclusão digital, os nossos professores têm que ter o auxílio técnico da Prostempa também nas suas escolas. Os trabalhadores têm que ser recapacitados. Então, um amplo programa de inclusão digital. Existe um projeto de uma linha de aeromóvel, que é o transporte não poluidor, um projeto de uma linha turística que a iniciativa privada quer fazer com custo zero para o Estado e a Prefeitura ainda não autorizou. As informações que nós temos são lobbies das empresas de ônibus que não querem que se realize porque acham que a viabilidade do aeromóvel pode trazer uma concorrência para elas. As microempresas individuais, quando estiverem em fase de subsistência, apenas para subsistência familiar, elas não têm por que pagar tributo. Uma empresa tem que pagar tributo a partir do momento que ela se tornar lucrativa. Mas a microempresa de subsistência, ela tem que ser isenta de tributos para que ela possa sobreviver como microempresa, crescer e permitir a subsistência das famílias. E atenção, motoristas! A partir da meia-noite, os pardais instalados em 12 rodovias estaduais gaúchas entram em operação. O repórter Guilherme Fadanelli, que está em Caxias do Sul, tem mais detalhes. A gente sobe a serra agora. Fadanelli, quem tem pede o chumbo. Se não botar a mão na consciência, além de colocar a vida em risco, vai doer no bolso, né, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Chamari. Vai doer sim, isso porque 93 faixas de trânsito serão monitoradas a partir da meia-noite. A gente preparou um mapa, uma arte, para ajudar o pessoal a se localizar onde estarão esses pardais. Olha só. Na Grande Porto Alegre e no Litoral Norte, os pardais vão estar na RS 030, na 040, na 122, ali na altura de Portão, na 239, 240 e também na Estrada do Mar. Já aqui na Serra, por exemplo, os pardais vão estar na 122, entre São Vendelino e Farroupilha, na 324 e também na RSC 453, que a gente chama também de Rota do Sol. Além dos controladores de velocidade, Chemali, também vão ter câmeras de monitoramento que vão passar em tempo real a situação das estradas. E também vão ter dispositivos leitores de placas de veículos. Isso é importante. Vão ser 25 câmeras e 25 desses dispositivos que vão cruzar dados para identificar principalmente os veículos roubados. O investimento é de R$ 5.800.000 por 2 anos. Mas esse contrato pode ser prorrogado por mais 2 anos. O objetivo do governo é educação e segurança nas estradas. Agora, tem que falar de segurança, chamar ele também na questão da qualidade das estradas. A gente tem imagens aí para mostrar
da Rota do Sol, no trecho que cruza aqui Caxias, com bastante ondulação na pista, buracos, falta de sinalização e também de acostamento. Muitos motoristas com quem a gente conversou informalmente falaram que preferiam esse investimento em manutenção de estrada. Certamente é um tema bem complicado, né? Chamar de polêmico de falar quando a gente relaciona pardal e manutenção de estradas, mas o fato é que a partir da meia-noite os pardais estarão de volta nas rodovias gaúchas. Lembrando que a aferição não foi feita pelo Inmetro, mas uma norma do governo permite que a empresa dona dos controladores faça essa aferição. Chemali. Tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Uma boa noite para ti. Esse é o ponto mais polêmico. A aferição não vai ser feita pelo Inmetro, mas a gente vai continuar acompanhando aqui no SBT. A todos uma ótima noite de quinta-feira. Na sequência tem o SBT Brasil. Amanhã, 11h40, André Har e Glauco Paza com o SBT Rio Grande. Às 7h20 a gente se fala para o nosso Sextou. Tchau, tchau. Até amanhã.